se eu fosse estar a contar essa história, tanto podia ser vítima de preconceito que as pessoas têm com pessoas de bairros sociais e se calhar as pessoas não estarem tão abertas a comprarem coisas por todo o preconceito que foi criado, era o que eu achava. Por um lado, eu não fazia intenção de partilhar este pormenor da minha vida tão cedo. Eu queria alcançar ainda um patamar maior a nível da expansão da minha marca e a nível profissional. Queria alcançar um patamar ainda maior para poder divulgar isso e verem como eu fui de uma ponta quase, ainda não cheguei à outra ponta, mas estás a perceber a ideia. Então eu fazia intenção de quando fosse um patamar maior. Mas, lá está, houve esta situação das eleições. Hoje temos no nosso programa à tona a mulher do momento, que é a Tânia. Olá, bem-vinda a este novo programa, esta nova rúbrica dentro dos meus canais, do canal do YouTube e do Facebook. E vou explicar um bocadinho quem tu és e depois tu dizes-me se eu estou certa ou não. Ok. Então, vou também dizer como é que nós nos conhecemos. A Tânia é uma querida, porque eu contactei a Tânia há uns anos, eu acho que foi em 2016, eu ontem estive a ver o vídeo que nós fizemos. É provável o tempo passa a correr, não é? Sim, e eu era muito nova, eu achei-me super nova naquela gravação. Tu estás igual, mas eu achei que eu estava muito, muito nova, eu estava super magra, eu acho que estava feia de magra. Ai, que exagero! E então, é assim, eu conheci a Tânia pessoalmente, foi naquela altura, quando gravámos um vídeo, gravámos dois, um para o meu canal e outro para o canal dela, eu entrei em contacto com ela, nós nunca nos tínhamos visto, a pedir se ela queria fazer um vídeo comigo para mostrar o sítio que ela mais gostava em Lisboa. E ela disse logo que sim, foi uma querida, não me conhecia de lado nenhum, disse logo que sim. Eu sou uma dada. Não, és boa querida. Eu já a conheci há algum tempo pelo YouTube e eu já tinha comprado um pincel de maquilhagem numa loja que tu tinhas online. Não era da minha marca, não? Ou era já da minha marca? Não era, ainda era que eu vi eu acho que foi no YouTube da Camila Coelho, na altura, de um pincel muito famoso, que era o Flat Kabuki, acho. Era o F80 da Sigma. Sim. Que agora é a minha concorrente. Ainda tenho esse pincel. O meu não, o meu foi feito em Fanicos. Mas eu também não uso muito, não é? É diferente. E foi assim que eu cheguei até à Tânia. Pronto. Agora, como vocês já sabem, neste programa eu trago pessoas com vidas inspiradoras, pessoas que nos mostram que é possível, não é? Se trabalharmos muito, se acreditarmos. E eu quis muito trazer a Tânia. Porquê? Eu não conhecia a história da Tânia até, acho que há uma semana ou 2 semanas atrás. O que me chamou a atenção foi a fotografia, eu depois vou pôr aqui uma fotografia que a Tânia partilhou no Instagram e eu chamou-me a atenção porque a fotografia está lindíssima, tu estás super bem, a fotografia dá muito... Obrigada! E a fotografia foi uma fotografia tirada para a campanha do Dia dos Namorados do ano passado da Arja Makeup. Ok. E eu vi a fotografia e pensei, esta fotografia está mesmo muito bonita. Até porque a Tânia tem fotos lindíssimas, é super estilosa, eu já lhe disse isto, não é só por estar aqui. E eu achei a fotografia muito bonita e eu acho que primeiro até vi nos teus stories e tu dizias a fotografia tem uma mensagem, vão lá ler. E eu fui ler e fiquei maravilhada com aquela história, porque eu não fazia ideia.
A Tânia é uma empreendedora, tem a marca dela, tem a marca de pincéis e veio de origens muito, muito humildes. Eu não sabia. A Tânia morou num bairro social, morou também no que antigamente se chamava um bairro de Lata, não é? Nos arredores de Lisboa, quer dizer, em Lisboa. Não, era no centro de Lisboa. Era no centro. Desculpa, aqui o Bravo. Não, espera lá. Era centro de Lisboa. Calma lá. Quem é que hoje em dia mora no centro de Lisboa? É verdade, é verdade, sim. Eu morava. Na zona central. E eu acho que é um ótimo exemplo, porque eu defendo sempre que o sítio, que nós não temos que ser reféns das circunstâncias, não é? Acho que nós não controlamos tudo o que nos acontece, controlamos é a forma como reagimos ao que nos acontece. Este é o meu lema de vida. E a Tânia realmente é um exemplo, porque vem de origens muito humildes, e estudou e trabalhou e de certeza que lutou imenso, e hoje é uma empreendedora e tem o negócio dela. E pronto, para fazer assim uma introduçãozinha, Tânia, fala-nos de ti. Bom, então por onde é que é de começar? Pela parte de pequenininha, quando a minha avó diz que tinha que me dar farinha maisena quase com 2 colheres. Olha, e diz-me uma coisa, tu partilhaste aquela fotografia, porque tu nunca tinhas contado publicamente a tua história. Diz-me uma coisa, a ideia que eu fiquei foi que tu partilhaste aquilo na sequência da campanha, das eleições, não sei se foi um bocadinho por aí, dos preconceitos. Foi mais ou menos, foi mais ou menos. Assim, eu não sou pessoa de partilhar excessivamente a minha vida pessoal nas redes sociais. Tenho colegas que partilham mais que eu, tenho colegas que partilham menos, mas eu sempre tentei ser o mais equilibrada possível, porque eu acho que tudo aquilo que nós partilhamos tem que ter um objetivo, não é só partilhar por partilhar. Quando eu partilho o meu trabalho, estou com o objetivo das pessoas que querem ver um bocadinho como é por trás das câmaras. Quando eu partilho alguma coisa da minha vida pessoal, eu acho que tem que haver sempre um objetivo, não é só partilhar por partilhar, porque eu não quero fazer da minha vida um reality show. Sim, tens que ter um contexto, não é? Sim, tem que haver um contexto e tem que achar que, de algum modo, com a minha partilha, eu vou ajudar as pessoas. Mas que não seja pela identificação e no sentido de dar ânimo às pessoas, ou porque poderá também trazer algum benefício para mim, porque não vamos ser parvos, não é? Eu tenho um negócio todo com base na internet, também tenho que pensar no benefício que me possa trazer para mim. Não vou estar aqui a ser hipócrita. Não, estás a ser sincera. Claro, e então eu partilhei porque foi assim, cada vez, por um lado, cada vez mais, é assim, pessoas veem pessoas não querem ver marcas, não querem ver só produtos, pessoas querem ver pessoas. E uma coisa é certa, as histórias conectam as pessoas, toda a gente gosta de histórias. Sim. E eu nunca me apercebi que eu tinha uma história, eu nunca me apercebi que eu era, digamos que, a heroína da minha própria história, eu nunca pensei dessa forma. E eu comecei a ver isso porque eu estou, apesar de ser formada em publicidade e marketing, eu estou constantemente a ver formações online e não sei o quê, e estava por acaso a ouvir umas formações sobre branding que falavam muito dessa questão de a história por trás das marcas, que histórias conectam pessoas, porque hoje em dia as pessoas não compram só o produto, as pessoas compram tudo aquilo que uma marca significa, a missão, os valores de uma determinada marca. E eu acabei por, ao estar como criadora de conteúdo digital, porque comecei como criadora de conteúdo e depois é que veio a minha marca, enquanto que há situações de negócios que primeiro têm um negócio e depois é que começam a criar conteúdo para atrair pessoas para o negócio. Eu não, eu comecei como criadora de conteúdo. Eu acabei por me tornar um produto também, ou seja, há dois produtos, há os produtos Arjan Makeup e há o produto Tânia Arjan enquanto criadora de conteúdo. E eu estava a pensar nisso e realmente que pessoas conectam-se com pessoas e que histórias, as pessoas gostam de histórias. Gostam de porque não é à toa que lá está o cinema e a gente passamos horas agarradas às séries porque nós gostamos de histórias. Eu nunca me apercebi que eu tinha uma história tão forte, nunca me apercebi disso. E marketing tem muito a ver também com aquilo que chamam a jornada do herói, não é? De contar a história. Sim, mas eu nunca me apercebi que eu própria tinha essa situação à minha disposição. Tinhas uma história fantástica. Eu sempre disse que eu iria um dia contar essa história, mas eu sempre achei que só iria fazê-lo quando achasse que faria sentido.
que faria sentido que eu servisse de algum modo de inspiração para outras pessoas, mas também para o ponto de eu poder chegar a servir disso de inspiração. Eu contar esta história logo no início, quando eu comecei a criar conteúdo para as redes sociais, era completamente diferente do impacto do que eu contar agora. Sim. Em que as pessoas já me encaram de outra forma. Ou seja, como é que isto, ver se eu não me perco aqui nos meus pensamentos? Eu acho que aí até podia ter o efeito contrário, porque as pessoas podiam pensar, está-se a fazer de coitadinha, não é? Pronto, há essa situação. Há a situação de, eu estava no início, eu precisava de me provar enquanto profissional. Se eu fosse estar a contar essa história, tanto podia ser vítima de preconceito que as pessoas têm com pessoas de bairros sociais e se calhar as pessoas não estarem tão abertas a comprarem coisas por todo o preconceito que foi criado, e já vamos então chegar depois a essa parte da campanha eleitoral, porque tem muito com base nisso. Tanto podiam olhar para mim dessa forma e terem algum medo, algum preconceito e não sei o quê, que se calhar que eu podia estar a enganar alguém, porque há todo esse preconceito de facto. E também há a situação de eu querer estar a fazer de vítima para crescer. E o que é que a minha história podia ter de valor para alguém quando eu ainda não tinha conseguido nada também, não é? Sim. Não ia ter valor para ninguém, nem ia ter valor para os outros, nem ia ter valor para mim estar a partilhar. E eu falava muitas vezes com amigas minhas, que são do Núcleo Mais, que foram pessoas que eu conheci no mundo online e que sabiam dessa história já há muitos anos, mas eram pessoas ali de um núcleo bastante restrito, 2 ou 3 pessoas, e eu dizia, um dia eu vou contar quando eu achar que já estou num determinado nível que vai servir. Não só vai ser bom para mim, como vai ser bom para quem me assiste. Era o que eu achava. Por um lado, eu não fazia intenção de partilhar este pormenor da minha vida tão cedo. Eu queria alcançar ainda um patamar maior a nível da expansão da minha marca e a nível profissional. Queria alcançar um patamar ainda maior para poder divulgar isso e verem como eu fui de uma ponta quase. Ainda não cheguei à outra ponta, mas estás a perceber a ideia. Então eu fazia a intenção de quando fosse um patamar maior. Mas, lá está, houve esta situação das eleições. E andava tudo com aquela situação do batom vermelho. E eu sou franca, eu não queria estar a aderir a isso do batom vermelho com o significado que estava da hashtag vermelho em Belém, porque para mim soava como um apoio a uma determinada candidata que não era a candidata em que eu ia votar. Percebo perfeitamente, porque eu também não aderi ao movimento exatamente por isso, porque eu não ia votar naquela candidata. Pronto, eu não ia votar nela e achei que não faria sentido. Mas por acaso, um grupo que eu tenho, que foi o ano passado, no primeiro confinamento, que eu criei um desafio, que era o desafio mais bonito e confiante em 7 dias, em que eu coloquei naquele grupo conteúdo exclusivo. Eu fiz 2 grupos desses, mas o primeiro grupo houve ali as pessoas começaram-se a dar tanto umas que as outras que me pediram para continuar com o grupo. E então eu acabei por apagar o grupo e aquelas pessoas que quiseram migraram para um novo grupo, que não tem nada a ver, agora falamos tudo e mais alguma coisa, e uma delas disse, Tânia, esta tua fotografia é tão bonita, que era a fotografia que eu tinha como miniatura do lado do grupo, de minha. Tinha lá essa fotografia com miniatura. Ela disse, Tânia, esta tua fotografia é tão bonita que ficava tão bem neste desafio. E eu disse, olha, mas eu não pretendo fazer essa coisa da hashtag, por causa disto e disto, não, acho que a hashtag vermelho em Belém, na minha opinião, lá está, significa para mim, eu entendo que a maioria das pessoas não tivesse a fazer isso nesse sentido, tivesse a fazer isso no sentido do empoderamento feminino, mas para mim, o dizerem hashtag vermelho em Belém, quando quem usou o batom vermelho e que iniciou essa polémica toda foi o uso do batom pela Marisa Matias e não era a pessoa que eu ia votar, achei que não me fazia sentido. Mas eu pensei que seria uma excelente oportunidade para eu pegar naquela foto, que era uma foto da campanha da minha marca, que eu estava com batom vermelho, estava a ser o hype do momento, que iria chamar a atenção, para então se calhar era boa ideia eu partilhar agora finalmente a minha história. Sim. E pegando então nesse mote daquilo que o candidato André Ventura tinha estado a dizer sobre os bairros sociais e todo o preconceito que estava a haver, eu achei que seria então a altura certa para eu falar da minha história, porque eu acho que neste momento eu já não tenho a provar nada a ninguém, quer sobre a minha seriedade enquanto empresária, quer sobre os meus motivos, sobre o trabalho que eu faço, que nunca fui de me vitimizar, nem de estar à espera das coisas me caíssem do ar. Achei que era a altura certa, então convergiu tudo. E só depois de eu publicar essa história é que eu me lembrei daquilo que eu ouvi, lá está, na formação de branding, e pensei, ok, de facto, eu sempre tive aqui a minha história, mas eu nunca a vi como uma forma de alcançar mais pessoas e mais potenciais clientes, ou seja... Nunca pensaste que podia ser, efetivamente, uma inspiração para tantas pessoas?
Pois, porque assim, eu nunca pensei, lá está, porque quando estamos a falar na situação da formação de branding é usar as histórias para vender um produto. Sim, E eu nunca pensei como eu podia usar a minha história para me vender a mim enquanto produto e para vender a minha marca enquanto produto, porque inicialmente não foi essa a minha intenção, mas de facto faz todo o sentido, porque pessoas conectam-se com pessoas e pessoas conectam-se com histórias. E então, se por um lado espantou-me um bocadinho toda a repercussão que teve, por outro lado não espantou assim tanto, porque pegando nessa parte teórica do marketing e da comunicação, faz todo o sentido de facto ter acabado por ter muito mais alcance do que uma publicação que eu faça de um tutorial de maquilhagem ou de outra coisa qualquer. Sim, porque as pessoas veem a pessoa por detrás da marca, por detrás, não é? Eu percebo perfeitamente isso, porque eu acho que quando as histórias são nossas, como é a nossa realidade, nós achamos pronto, que é o normal, que aquilo não é nada que vá inspirar os outros. Eu também senti isso com o facto de eu ter começado o blog por ter tido um problema de saúde e por ter tido também com Alzheimer e as pessoas, os outros é que me começaram a dizer mas tu devias te contar isso, que isso é uma história que também inspira. E eu sempre fiquei assim, ali também muito reticente, sempre, não, pois as pessoas vão achar que é naquela base da coitadinha e tal, mas mais tarde, é como tu dizes, quando depois nós já temos um trabalho firmado e quando já não precisamos de provar nada a ninguém, então aí... Eu acho que é assim, é tudo a questão do timing, temos que saber falar no timing certo. Eu vou dar outro exemplo de outra situação que eu já tenho uma data de situações que tive que ultrapassar. Tu estiveste comigo a gravar na minha casa anterior, que era em Lisboa também. E agora é que eu moro em Arredores de Lisboa. Agora é que estou em Arredores. Sim, tu moravas mesmo no centro de Lisboa. Era pertíssimo da minha casa antiga. Okay. E o mais engraçado é que aquela casa onde eu morava, que era uma casa alugada, quem morava lá, ou seja, um rapaz que era do tempo da minha mãe e da minha tia, de lá do bairro de Lata, ele quando se casou foi morar com a mulher para a casa da sogra dele. E que era naquela casa. E eu fui ao primeiro aniversário do filho dele naquela casa, com 5 anos eu nunca pensei que aquela iria ser a primeira casa para onde eu iria morar quando saísse de casa dos meus avós. E por isso é engraçado essa situação, porque ele próprio... E é engraçado que eles agora também estão aqui a morar na zona onde eu estou, um bocado lá mais acima. Coincidências. E então é assim, eu naquela altura... Eu tive uma situação que foi o seguinte, eu tinha ido até, foi uma situação do caraças, parece que, eu às vezes parece que não pode acontecer uma coisa boa que vão-me acontecer tipo umas quantas mais, por isso eu só estou à espera que não venha aí nenhum problema, porque acontece uma coisa boa e vem-me logo 5 problemas a seguir. Não vai acontecer nada de mal. Espero que não, a sério. Eu tinha ido, eu acho que desta vez o problema veio antecipadamente ao bom, que foi a situação do meu gatinho, mas pronto, acho que veio-me antecipadamente. E então foi o seguinte, eu tinha ido ao curto-circuito da SIC Radical para falar sobre a minha marca. Eu já tinha estado uns anos a falar sobre a marca e depois voltei lá a ir, porque a marca já tinha crescido e não sei o quê. E no dia a seguir, que foi quando o programa até passou na televisão, estava eu toda entusiasmada e vai lá então a filha da dona da casa, a mulher do tal moço que eu conheço, que também conheço ela desde pequenina, dizer que não vão renovar o contrato de arrendamento que iria terminar, isto foi a 31 de janeiro, iria terminar a 31 de outubro do mesmo ano. E pode parecer muito tempo para arranjar casa, mas com as rendas como estão em Lisboa não é nada. E eu entrei ali num desespero que eu não sabia o que é que havia de fazer à vida. As casas estavam extremamente caras. Epá, eu tinha 2 gatos, não ia agora com 2 gatos voltar para a casa dos meus avós, estar confinada agora lá a um quarto, depois os gatos, não sei o quê, porque a minha preocupação sempre foi tipo os meus 2 gatos, porque como é que era? Eu não ia deixá-los com ninguém, eu preferia ficar a viver no carro ou uma tenda ou o que quer que seja, mas eu não me ia separar dos meus gatos nem por nada. E sei que às vezes é complicado quando temos animais ir para casa de familiares ou assim levá-los, ainda por cima gatos que são os demóniozinhos, mas são tão queridos, adoro quando eles são assim capetas. E então tinha essa situação. E eu tive ali uma situação toda muito desesperante naqueles meses da procura de casa e eu nunca me manifestei. Eu fazia os vídeos, tentava estar com a melhor cara possível, eu na altura andava a fazer diretos no YouTube, tentava estar com a melhor cara possível. Eu podia estar por dentro completamente lixada, super triste. Houve uma vez que eu estava a ver os anúncios, só me apetecia estourar e tinha que a seguir e fazer um direto e eu sempre escondi essa situação, porque eu acho que estar a expor essa situação não me ia ajudar em nada, nem a mim, nem a quem me assiste. E eu só expus essa situação quando eu finalmente a consegui resolver. Foi quando nós comprámos esta casa
aí eu contei todo o sufoco que eu tinha passado naqueles últimos meses. Para quê? Qual foi o meu objetivo com isto? Dar esperança a quem estivesse a passar pelo mesmo. Exato. Que iriam também resolver essa situação. Porque eu estar a partilhar antes, que eu andava muito mal, por causa da casa e não sei o quê, isso iria ajudar quem? Não me ia ajudar em nada, não era por aí que me ia aparecer a casa, e não ia ajudar quem me segue. Então, eu quando partilho alguma coisa da minha vida privada, ou algum problema ou assim, eu partilho sempre com o objetivo de até que ponto é que isto vai ajudar os outros. E que também me vai ajudar a mim, não é? Porque se não for... Então tenho muitas essas situações, por isso eu acho que é tudo uma questão de timing. Sim. Eu há certas coisas que nem iria partilhar e não sei o quê. Pronto, ok, partilhei agora a situação do Pisco ter falecido. Porquê? Eu partilho tantas vezes os meus gatos no Instagram, porque eu tenho muita gente que me segue que for preciso segue por causa de ver os gatos, que gostam dos gatos, não se interessam por moda e beleza, gostam dos gatos, também têm gatos e gostam de animais. E quero dizer, o Pisco era dos meus 3 gatos, era aquele que era mais acarinhado pelas minhas seguidoras, no sentido de me responderem aos stories dele. Ai, tão fofinho e não sei o quê. Era aquele que era mais... Eu até tive uma seguidora a dizer que para ela o Pisco era o favorito dela, que achava super fofo. E de repente o bichinho ia deixar de aparecer nas redes sociais. E eu de repente aparecia com uma gata preta e o que percebes? E então, lá está, por respeito às pessoas que me seguem, eu achei que era algo que eu devesse partilhar nesse sentido. Muito bem. E fala-me de como é que tu começaste o teu negócio? Então, eu comecei, foi o seguinte, eu estava em 2000, sim, espera aí, então eu acabei o curso de Publicidade e Marketing em 2008 e estávamos em plena crise, aquela famosa crise que veio a rebolar dos Estados Unidos. Uma coisa, tu fizeste a tua faculdade com uma bolsa de estudo. Sim, eu andei no IAD, que é uma faculdade privada, e arranjei bolsa de estudo por baixos rendimentos. Porque a Direção-Geral do Ensino Superior tinha na altura, não sei se ainda tem, bolsas de estudo para famílias que não têm dinheiro para suportar 300 e tal euros de uma mensalidade, não é? Não é propriamente fácil, 300 e tal euros de mensalidade, tinha bolsas de estudo. Então eu consegui por acaso até bolsa integral mesmo. Havia quem tinha parcial e eu consegui mesmo a bolsa de estudo integral. Pá, porque vamos lá ver, 300 e tal euros por mês é extremamente caro. E então eu tive a bolsa de estudo, acabei a faculdade, andei no IAD e depois estava assim um bocado sem rumo na vida, porque só vieram estágios não remunerados, eu sou contra estágios não remunerados, continuo a ser até hoje, e então andava assim um bocado à toa e até que andava na internet a ver umas coisas. Eu na altura vendia produtos de beleza por catálogo, comecei a vender na altura da faculdade para ganhar algum dinheiro. E encontrei um tutorial de maquilhagem que eu acho que na altura era da Avon ou qualquer coisa, e então comecei a pesquisar mais e comecei a ver tutoriais de maquilhagem no YouTube, principalmente de brasileiras e pessoas que, eu não sei se eram americanas, se eram ingleses ou até de outros países, mas que falavam em inglês. Okay. E então eu comecei a olhar para aquilo e era giro, se calhar fazer uma coisa destas também, e até se podia ser uma boa ideia, já que eu vendo produtos de beleza vendia por catálogo e estava a construir e tinha grupo de vendedoras e não sei o que, se calhar também podia ser fixe para eu arranjar contactos. Então, só que eu na altura não tinha dinheiro para comprar uma câmara. E eu, vou ter que esperar para ter dinheiro para comprar uma câmara. Entretanto, quando eu estive na faculdade, no último ano, eu andei a tirar um curso de design aos sábados, de design a nível mais prático, e a minha formadora de Photoshop arranjou-me um trabalho, era como freelancer, a paginar os álbuns para lá e depois como fotógrafa para ir fotografar os miúdos às escolas. E era um trabalho que eu detestava, porque eu não sou o tipo... Não gosto muito de trabalhar com crianças, mas eu digo já que o pior não eram as crianças, eram algumas educadoras, porque os putos eram adoráveis e havia educadoras que tinham a mania que... Estás a ver? Pronto. E enfim, e depois algumas, em vez de porem-se a organizar os miúdos para tirar fotografias, aproveitavam era para estar a conversar umas com as outras. E eu não tinha autoridade para pôr os putos na ordem, mas eu precisava de fazer o meu trabalho. Bem, situações complicadíssimas. E histórias que não lembram ao menino Jesus, mas pronto. E aquilo, o que é que acontece? O que me deixava mais animado, ou que me dava ânimo, era pensar no dinheiro que eu ia ganhar para comprar uma câmara para finalmente começar a gravar os vídeos. Sim, e foi assim, eu fiz...
Eu fiz esse trabalho durante 3 meses, depois disse a eles que já não estava a aguentar, porque além de ser um trabalho que eu detestava, voltaram entretanto a precisar da paginação dos álbuns, porque aquilo pronto, é as fotografias e depois começam a paginar os álbuns com as fotografias que tiraram anteriormente, estás a ver? E queriam que eu paginasse e é assim, amigos, eu sou só uma, não consigo estar a fazer tudo ao mesmo tempo. E então acabei por ficar só com a paginação e criei o meu primeiro canal do YouTube, que era um canal muito focado em maquilhagem, pus o primeiro vídeo a 1 de junho de 2009. E depois, além de eu usar aqueles produtos que eu vendia por catálogo, comecei a mandar vir coisas de fora. Mandava vir paletas, mandava vir pincéis, etc. E as pessoas queriam usar aquilo que eu tinha. Ai, como é que compraste? Onde é que te veio? Que não sei o quê. E na altura, em 2009, as pessoas tinham medo de fazer compras online. Tinham medo, não tinham os cartões, não havia o MBNet como agora, e tinham medo que não chegasse, e depois a alfândega, e como é que resolviam, e não sei o quê. E eu então vi ali uma oportunidade de negócio, mas como eu não tinha dinheiro para investir, mas também como não havia muita concorrência de lojas online cá em Portugal, eu fazia tudo por pré-encomenda. Era tudo por pré-encomenda. Então, eu mandei vir algumas coisas para mim, que eu gostava, experimentei, ok, então as que eu gostava e que experimentava metia à venda também. Metia à venda, mas não era as minhas, era para depois mandar vir. E então metia na loja online, funcionava inicialmente nem tinha sistema de carrinho de compras, era inicialmente com compra por e-mail, e eu dava até 30 dias úteis para as coisas chegarem, e as pessoas esperavam, porque não tinham outra alternativa. E elas mandarem vir elas diretamente, tinham medo, e aí se desse para o torto, tinha alguém que ia responsabilizar, que era eu, que estava aqui mais perto. E foi assim, até que um dia eu recebo um contacto de uma fábrica de pincéis de maquilhagem que me contactou para o contacto da loja, a oferecer, e estou constantemente a receber apresentações de fábricas, até de fábricas de maquilhagem, tudo estou constantemente a receber, porque é natural, os comerciais deles também andam à procura de clientes, e eu agarrei e, ok, se calhar isto seria interessante. Só comecei a ver com eles quantidades, a pedir amostras e eu própria depois a pesquisar mais fábricas. E eles... Isto é assim, muitas dessas fábricas têm uns kits já pré-feitos que é só chegar lá e colocar o teu logotipo, e aí eles exigem poucas quantidades, mas no caso, se tu queres fazer o pincel customizado, exigem-te muito mais quantidades. E eu queria customizado, porque eu não queria estar só, tipo, para mim não fazia sentido nenhum estar a colocar uma coisa no mercado que era igual a outras e só me dava o nome. Sim, e ainda além da situação fosse exatamente o que tu querias, não é? E depois, além da situação do customizado, eu tinha a situação de querer lançar com o cabo cor-de-rosa choque, porque a minha ideia é que a marca sempre foi logo de início pincéis com cabo cor-de-rosa choque, porque não havia, naquela altura não havia, e entretanto já voltou a haver e entretanto já estão outra vez a cair, porque por exemplo a Zoiva já não tem eles tinham um kit completo com pincéis de cabo cor-de-rosa choque e acho que já não tem, que eu estive a ver no site, eu ando sempre em cima da concorrência para ver, não é? Tem que ser. Já não tem. E então eu vi aí uma oportunidade, só que eu não queria só lançar cor-de-rosa, queria cor-de-rosa e preto para quem não gosta de cor-de-rosa. E o que exigia ainda mais quantidades, porque era um cabo de cada cor. E o cabo, é assim, e se os cabos pretos eles até podiam aceitar menos quantidades, o cabo cor-de-rosa é uma coisa muito específica, que eles iam fazer para mim. Exato. E então andei ali meses entre... uma coisa que eu fiz logo foi registrar a marca no INPI, que para quem não sabe é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que todas as marcas que estejam registradas têm que estar lá, ou lá ou pode ser a nível europeu, e depois ainda há o registro mundial, há várias coisas. E então o que é que acontece? Eu registrei logo a marca, depois andei naquela situação de juntar dinheiro, ou seja, eu registrei a marca em abril, entrei com o processo em abril de 2011 e eu só coloquei no mercado o primeiro pincel em janeiro de 2012. Porque foi todo esse timing de, ok, agora vamos ver o dinheiro e não sei o quê e negociar as coisas. E durante esse período, tu tiveste alturas em que pensaste em desistir? Não, de todo, já tinha pago o registro da marca. Já tinha pago o registro da marca, não era para deitar o dinheiro à rua, calma lá. Já tinha pago o registro, já estava com o registro aprovado, porque aquilo depois tem um período de carência de aprovação. Ou seja, eu entrei com o processo em abril e só foi aprovado em junho, porque isto e depois obedece a uma data de regras. Sim, eles podiam recusar e eu perdi o dinheiro. A minha marca também é registada. Pronto, sim. É que eu podia perder o dinheiro do registro, se eles não aprovassem por algum motivo, mas pronto. E então foi essa situação e eu depois lá consegui negociar também quantidades mais pequenas, fazer uns choradinhos e vá lá, não sei o quê. E então consegui e lancei o primeiro pincel no início logo de janeiro de 2012. E depois lancei em setembro do mesmo ano o segundo pincel, que era de olhos.
Eu tenho que ir buscar os pincéis, só um bocadinho. Tenho-os aqui. Ai, os meus pincéis estão aqui. Estão aqui os meus pincéis. Aproveita para fazeres agora o teu momento para fazer. Olha, foi este o primeiro. Eu como sabia que tu tinhas os pincéis cor-de-rosa, eu até vi aqui, não é? Foi, mas eu agora ando sempre preta quase. Agora ando quase sempre preta. E já de cor-de-rosa, que era para combinar com os teus pincéis. Eu ando sempre preto, que é para os pincéis destacarem, estás a ver? Que assim destacam. Pronto, foi este o primeiro modelo, este foi o segundo, e este é mesmo do primeiro lote. Este é mesmo do primeiro lote, o logotipo era em preto, só impresso. Este é mesmo do primeiro lote e este foi o terceiro, este é do último lote por acaso, o terceiro modelo que eu lancei foi este. E atualmente estamos com 6 pincéis e uma esponja, tenho aqui a minha que tenho aqui para lavar, a esponja Marshmallow Blender, que está a ser um sucesso felizmente, está a correr muito bem mesmo, a esponja deu um grande boost à marca, notei que houve mesmo... há vários períodos na marca em que eu noto alguns saltos e a esponja foi mesmo aquilo que deu um salto maior, quer a nível da marca se tornar mais conhecida, quer a nível de vendas, por consequência, foi mesmo uma coisa que deu bastante crescimento à marca. Ok. Diz-me uma coisa, o facto de tu teres vindo de origens mais humildes, tu alguma vez pensaste que não vou... Opa, diz pobre! Pobre logo! Humildes é pobre! De origens mais humildes, não? É pobre! Diz-me uma coisa, qual é que era o bairro, o nome do bairro? O primeiro era a Corraleira, era super mal falado, era a Corraleira e o Casal Ventoso. Pior que a Corraleira, só o Casal Ventoso na altura. Ok. Eram muito mal falados, as notícias e tudo. Aliás, há um arquivo da RTP que é sobre a Corraleira, sobre o problema da droga na Corraleira, que eu vi esse arquivo há pouco tempo. Porque há um grupo no Facebook da malta que lá morava no bairro, que foi para se reencontrarem todos e não sei o quê, e há um grupo então no Facebook, e às vezes quando há notícias sobre o bairro ou encontram arquivos, é lá partilhado, e partilharam lá, e eu quando vi aquilo, porquê? Porque no momento em que fazem uma reportagem sobre o problema da droga, é pegarem naquilo a força toda e foi basicamente mostrarem o pior do pior que lá havia, estás a perceber? Sim, sim. E eu olhei para aquilo e eu fiquei chocada, porque primeiro todas aquelas situações que são ali descritas e mostradas me passavam completamente ao lado. Não só porque eu ao estar naquele ambiente via as coisas como normais, para mim viver toxicodependentes, andarem para cima e para baixo era normal, como a situação de não, aquelas coisas que eles mostraram ali na reportagem, nós crianças não víamos porque não faziam aquilo à nossa frente, percebes? Sim. Estás a perceber? Então, eu fiquei bastante chocada com aquilo e foi aí que eu percebi-me, aquilo era bastante mau. Sim, porque tu na altura, sendo criança, não tinhas essa noção. Nós não tínhamos essa noção, porque lá está, quando tu estás inserida num determinado meio, tudo à tua volta é normal, digamos, então não estranhas. Não estranhas assim tanto. Não é? Era a realidade. E como eu disse, aquilo que passavam em determinados também reportagens que faziam sobre a problemática da droga, eles iam buscar coisas porque andavam lá infiltrados e disfarçados também de toxicodependentes que conseguiam ver coisas que nós crianças não víamos porque não andavam a fazer as coisas à nossa frente, percebes o que eu quero dizer, não é? Claro. Pronto, mas de qualquer das formas não deixa de ser chocante, passado mais de 20 anos, porque eu saí de lá com 13 anos, passado 20 anos, ao olhar para aquilo, é de facto, aquilo era um bocado mau. Pronto, porque lá está, podiam até não fazer nada à minha frente, mas aquilo acontecia. Mas também eu sei lá o que é que pode acontecer para aqui na zona onde eu moro que não esteja a passar pelos olhos, não é? Nós nunca sabemos. Só que não deixa de ser mau. E pronto, e era uma situação... Mas uma coisa que as pessoas às vezes pensam quando falamos em bairros de lata, que também é preciso me justificar, porque é assim, a intenção da minha publicação nunca foi mostrar-me como uma exceção à regra. A minha intenção foi mostrar que as coisas não são bem como as pessoas pensam. Foi acabar um bocadinho com o preconceito. E o que é que acontece? Uma coisa que eu noto que as pessoas pensam em bairros de lata é que é tudo barracal. As casas sem condições e não sei o quê. E não é bem assim, pelo menos ali não era. Dentro do bairro haviam contrastes sociais também. E então haviam pessoas que tinham casas todas feitas a tijolo, com chão em mármore. Tinham um chão mais bonito do que desta minha casa. Que ainda não consegui trocar o chão, mas veio trocar. Que andamos aqui ainda com as obras, depois veio isto do Covid, estás a ver, ficámos com tudo ainda parado por causa disto do Covid, não é? E então, o que é que acontece? Havia depois casas que de facto não tinham condições, havia casas que não tinham casa de banho, por exemplo,
que tinham que ir tomar banho à casa dos vizinhos, que tinham que fazer as necessidades como se fazia há muitos anos atrás, e iam despejar depois a um sítio específico, estás a perceber? E havia casas que eram mais intermédias, não eram tão luxuosas, mas tinham todas as condições, que era o caso da casa dos meus avós, que era uma casa que tinha casa de banho, tinha uma cozinha toda com mosaicos, com os azulejos na parede, tinha uma casa de banho com umas louças muito bonitas, tudo com condições, e a casa dos meus avós era engraçado, que era uma casa híbrida. Uma parte da casa era feita em tijolo, outra parte em madeira. E por fora a casa era horrível, mas por dentro a casa era linda, estava toda bem arranjadinha, porque mesmo a parte em madeira era tudo acabado, conforme agora fazem com peladura, não é? E eu vou ter que forrar aqui paredes com peladura em casa para revestir. É verdade, agora é revestida a peladura. Sim. Já ninguém dá amassas. Agora é partes, arranja-se e leva peladura. Naquele tempo, em vez de usar o peladura, eram placas de madeira. Mas depois era dado tudo o acabamento. Conforme faziam com o peladura, faziam com a madeira. Pregavam a dar o acabamento, depois enchiam com uma massa e depois pintavam e ficavam as paredes lisinhas. Só que não era, lá está, em pedra, era em madeira. Então a casa dos meus avós, não sei como é que eles meteram aquilo a funcionar, que era uma parte. Isto porquê? Porque os meus avós, inicialmente, a casa era em madeira e na altura que eu nasci estavam eles a ampliar a casa e a fazer essa parte de tijolo. E a ideia deles seria depois ir fazendo tudo em tijolo, etc. Só que o que é que acontece? Começaram a haver depois aqueles zunzuns após eu nascer, que foi ali nos anos, depois logo eu nasci em 87, começaram ali no início dos anos 90 aqueles zunzuns de vão acabar com os bairros de lata e vamos para as casas. E então não valia a pena estar a investir mais melhorias ali, não é? A casa tinha todas as condições, não entrava chuvas nem nada. Eu lembro-me que houve um ano que houve um grande temporal e que Colombo meteu água, não entrou uma gota na casa dos meus avós. E então é preciso também desmistificar isso. Ok, era um meio pobre, de facto, mas eu tinha todas as condições. E no caso dos meus avós, eu podia não andar, sei lá, com marcas mega caras, dos pés à cabeça, tipo com calças leves e não sei o que havia lá quem andasse, mas eu andava bem vestida. Eu ia comprar, a minha avó ia comigo comprar roupa aos Porfírios, por exemplo, que era da moda na altura, e sempre andei bem arranjada e não sei o quê. Por isso, mesmo dentro do bairro, havia contrastes sociais. Sim. Estás a perceber? Então, eu dentro do bairro era a classe média do bairro. Estás a perceber? Mas no geral era pobre. Sim. Estás a ver? Eu também queria mostrar às pessoas que o facto da pessoa vir, como eu estava a dizer, de origens humildes, não tem que definir à partida o futuro da pessoa, não é? Sim. Obviamente que se tu nasceres ou cresceres num sítio com mais condições, com mais dinheiro, obviamente que tens à partida a vida supostamente mais facilitada, porque não vais ter que te esforçar tanto, não é? Isto, regra geral, não quer dizer que seja sempre assim. Mas e não só. O que eu quero mostrar é que se as pessoas quiserem, se tiverem força de vontade, se acreditarem e se tiverem também família que os direcione nesse sentido, porque eu sei que os teus avós sempre te incentivaram que tu podias ser o que tu quisesses, não é? Porque muitas vezes dentro das próprias famílias há esse preconceito dentro da própria família, dizer, não, porque nós somos pobres, então... Não, os meus avós nunca fizeram essas situações, dizer, porque somos pobres, então não podes. Não, nada disso. Eu acho que isso é extremamente importante e é isso também que... Não, e isso aí é logo castrador, isso é logo a família estar, então, mas porque é que... E depois é assim... A minha geração teve oportunidades que a geração dos meus avós nunca teve. Uhum. E quem é da minha geração e não aproveitou essas oportunidades, desculpa, mas são estúpidos. Eu sou logo... a sério, eu falo muitas vezes como eu vou sobre isso. Nós tínhamos, por exemplo, havia o SAS nas escolas para terem os livros gratuitamente. Eu consegui uma bolsa de estudo para uma faculdade privada. Uma amiga minha, que é do lado do bairro, que andou na mesma faculdade que eu, mas noutro curso, também teve a bolsa de estudo. Aliás, ela é que me ajudou até a tratar depois da papelada para a bolsa de estudo, para ser mais rápido, para eu, assim, porque aquilo há a primeira fase e depois, se não forem aprovados, faltam alguns papéis para depois ser na segunda, e ela ajudou-me logo com algumas coisas para adiantar logo, para não me faltar assim tanta coisa. Por acaso faltaram-me 2 papéisitos que eram muito específicos, porque depois cada caso é um caso e aquilo, eles não são específicos a pedir a papelada, percebes? E então há ou seja, bolsas de estudo,
Epá, e nós tivemos tantas oportunidades, a minha geração, que a geração dos meus avós não teve, por exemplo, que quem não aproveita... É quase um crime não aproveitar. Epá, dá vontade, mas houve muita gente lá do bairro que não aproveitou. Agora, por um lado, epá, isto é muito complexo estar a analisar assim friamente. Por um lado também, vamos lá ver, que exemplos é que se calhar tinham familiares? Era aí que eu queria chegar, era por isso que eu estava a dizer. Pronto, que exemplos é que eles tinham a nível familiar? Não é? Muitas vezes a própria porque se a própria família, por exemplo, eu tive amigas minhas de infância que as mães, elas foram criadas por vizinhas porque as mães estavam presas por tráfico de droga. Que incentivos é que elas tinham assim, estás a ver? Hoje em dia, muitas delas trabalham e nunca não envendraram por essa vida, porque também é muito complicado, porque assim, aquilo nos anos 90 apareceu as drogas e isso, e então foi quando houve, nos 80, foi quando apareceu mais ou menos nos 80, depois houve um problema nos 90. Mas o que é que faz as pessoas envendrarem também às vezes por esses negócios? É que querem ter uma vida um bocadinho melhor, querem comprar coisas de marca, querem coisas, mas como vem de um meio pobre, que não tiveram a hipótese de estudar, porque antigamente não tinham efetivamente a hipótese de estudar, quem não tinha dinheiro, vem ali uma forma de ter uma vida um bocadinho melhor. E então às vezes por isso é que as pessoas se metem nisso, não se metem nisso por querer prejudicar alguém. É muito complexo isto, não podemos avaliar friamente. Não. É muito complexo. E então lá está, eu acho que por um lado, quem não aproveitou é um bocado parvo, mas por outro também se calhar é aquela coisa dos exemplos que tiveram em casa e isto vai-se fazendo uma bola de neve. Só que nós próprios também temos de ter a capacidade de cortar um bocado o cordão da bola e querer fazer diferente. Exatamente. Não é? Sim, por isso é que também... eu acho que estas histórias são tão importantes. Eu também vou ter aqui já outros convidados de outras áreas com outras histórias que eu acho que é importante divulgar e falar, porque sobretudo agora nesta altura de pandemia que precisamos todos de histórias de superação e de acreditar que isto vai passar. Eu também quero trazer aqui estas histórias para dar ânimo às pessoas. Sim. E porque é assim, porque eu gosto muito também de histórias de superação, porque acho sempre que se houve alguém que já conseguiu, nós também vamos... Sim. Eu acho que eu vou escrever um livro ou qualquer coisa. Falar da história toda em mais em pormenor. Quem quiser venha comprar, que eu vender coisas é comigo. Acho que sim. E estavas a falar aí dessa problemática da droga e da toxicodependência. Eu lembro-me que nos anos 80, 90, mas talvez mais 80, que isso foi uma desgraça. Eu lembro-me de ser pequena e lembro-me de ver jovens completamente destruídos pela droga. Sim. Na altura eu morava num bairro que hoje é considerado um bairro fino, eu morava em Alvalade, e lembro-me que havia lá uma parte que os meus pais nunca me deixavam ir para lá. Era a Mosgueira, que era lá perto. Era perto. Mosgueira, acho que ficava para ali, não era? Sim, a Mosgueira era um bairro mau, não é? Sim. Sim, o de Alvalade era um bairro dito fino. E estavam ali colados um ao outro. Estavam colados um ao outro e é era claro. Como as Olaias também era fino. As Olaias, quando eu nasci, era uma zona fina, era chique, as Olaias. E a Correia ficava pertíssimo das Olaias. Entretanto, espetaram lá com os bairros sociais nas Olaias, que tiveram também imensos problemas, e lá se foi a finesse das Olaias para o Galheiro. Sim, mas isto para dizer que eu vi muitos amigos, sobretudo do meu irmão, porque é uma geração mais velha, perderem-se para as drogas. E isto para dizer que estávamos num bairro bom, não é? E portanto não... Sim, mas quem lá ia consumir e quem se perdia lá eram pessoas, muitos deles eram filhos de juízes, filhos de médicos e não sei o quê. Porque depois vinha-se a saber, porque às vezes eles conversavam e não sei o quê, e falavam que às vezes as senhoras diziam, então, mas filho, mas tu vens aonde, não sei o que é que vieste aqui parar? E às vezes eles falavam, e depois as pessoas corriam as histórias, não é? Falei que aquele rapazinho vê lá, o pai dele é juiz e não sei. Quem andava lá nisso não era quem morava lá no bairro, vinham de fora para lá. Ok, também havia lá pessoas no bairro com esse problema, mas quem vinha era sobretudo quem vinha de fora para lá, os que andavam lá. E havia lá alguns que,
tinham mesmo muito mau aspecto, percebes? Porque já estavam tão agarrados àquilo e que já andavam ali, que dormiam sei lá para onde, porque havia lá depois uma zona mais tipo nos caniços que nós não íamos para lá, que era mais afastada das casas, não sei se era aí que eles andavam ou se não era. Epá, mas estás a ver, essa situação, por isso quem andava lá, muitos deles eram filhos de boas famílias. Exatamente. Por isso é que temos de ter que ser muito cuidado com as ideias que fazemos de cada pessoa, não é? Os preconceitos. Sim, porque aquilo... Não sabemos o que é que a pessoa já passou na vida, não sabemos pelo aquilo que a pessoa está a passar, não é? Sim, e porque se tu fores se fores a ver, lá está, a droga não é propriamente barata, por isso é que dá tanto dinheiro. Inicialmente tem que ter dinheiro, ok, depois já andam mais aos caídos e mais não sei o quê, e já tem que, muitos deles roubam a família e não sei o quê, porque ficam desesperados com o vício, que é uma coisa extremamente... Segundo, lá está, eu nunca experimentei tabaco, nem tabaco eu alguma vez experimentei, nunca experimentei nada. Mas pelo que falam de artigos que eu leio e de documentários que eu vejo, é uma coisa que as pessoas parece que ficam fora do corpo delas. É uma situação muito problemática. E o que é que leva as pessoas a enverendarem nisso? Cada pessoa tem as suas... Alguns é na brincadeira que os amigos experimentam e depois ficam agarrados, outros têm problemas familiares, problemas psicológicos e afundam-se nisso à espera de conseguirem desanuviar. É uma coisa, o problema dos vícios é uma coisa muito complexa, seja nas drogas, seja em álcool, seja no que for, é um problema muito complexo. Mas sim, havia lá muitos que nem lá está, eram de famílias que tu dizias, mas porquê é que se meteram nisto? Tinham um mundo à frente deles, tinham a famílias que tinham dinheiro para os pôr a estudar, tinham, se for preciso, bons contactos, porque uma das coisas que eu noto às vezes, se calhar, mais dificuldade quando uma pessoa vem de meio pobre e quando está inserida noutros meios, às vezes é pelos contactos, porque os contactos abrem-nos portas. Não estou a dizer com isto que as pessoas vão arranjar só pelas cunhas, percebe? Mas uma coisa é certa, os contactos abrem-nos portas, ajuda sempre muito mais. Uma pessoa que esteja inserida num determinado meio é diferente do que uma pessoa que está num meio que não tem por onde pegar, digamos. Claro, são os contactos, é normal, não é? Olha, Tânia, gostei desta nossa conversa. Tens que dizer outra vez o nome da tua loja, que é agora... É a marca. É a Arjan Makeup, está aqui. Venham lá comprar os pincéis. Venham comprar pincéis. Tipo agora do género. Dá-me os desenhos animados, põe-se assim, venham comprar. As meninas podem comprar pincéis, os meninos podem comprar. Compram para oferecer às meninas. Ou os meninos que se maquilham, porque também há meninos que se maquilham. Também há. Comprem. E nada contra. Comprem. Olha, Tânia. Eu só tenho a favor dos meninos que se maquilham. É mais gente para comprar coisas. Exatamente. Olha, Tânia, é sempre um prazer falar contigo. Igualmente. Muitos parabéns pela tua força e por ires para a frente com os sonhos, por acreditares. Acho que os sonhos e a esperança é o que nos salva. Sim, porque e o amor. Desculpa lá, só mais uma coisa. Porque eu nunca quis estar a minha vida toda a morar num bairro. Porque nós fomos depois para o bairro social, casas, digo-te uma coisa, que eu vi casas em Lisboa que não chegavam aos pés das casas dos bairros sociais. Casas que eu vi para alugar. Bem, algumas delas nem chegavam ao pé da casa que os meus avós tinham lá no bairro de Lata, quanto mais, porque há casas em Lisboa que é o ai Jesus, aquilo parece aquilo que tu vais a subir as escadas do prédio e tens medo que aquilo se desmanche. É o que é. E então, lá está, eu nunca quis não foi necessariamente, por exemplo, o facto de morar num bairro social foi como mote para eu ter o meu próprio negócio. Porque há pessoas que saíram de lá do bairro e têm empregos que eu acho que isto, no fundo, eu ter o meu próprio negócio é uma coisa que sempre teve um bocado no meu ADN, porque eu desde pequena que eu fazia colares e vendia às minhas amigas e não sei o quê. Por isso, mas o que me fez, o que me serviu de incentivo no sentido de querer sair do bairro e querer ter a minha independência, porque os bairros são para servir de apoio a pessoas que estão a necessitar desse apoio. Não é para fazermos daquilo a vida toda e coisa. Eu acho que pronto, os meus avós já têm 73 anos, claro que vão ter que lá estar até ao fim da vida deles, mas para mim eu acho que esses bairros é para servirem de apoio a quem precisa. E eu, se não precisar dos apoios melhores para mim, porque já me bastou ter que estar dependente de uma bolsa de estudo. Pronto. Mas isso foi o que me fez estudar.
o continuar a estudar, ir para a faculdade, para tentar ter um emprego melhor, para de facto ter uma vida melhor do que aquela que os meus avós tiveram e do que eu via muita gente ali no bairro a ter, porque eu não queria, lá está, uma pessoa procura sempre o melhor, não é? Não quer dizer que a pessoa com um curso superior não tenha que acabar por ir trabalhar a lavar escadas. Eu não tinha jeito nenhum para isso, que eu sou péssima dona de casa. Acho que aqui a mensagem importante a passar é que o facto da pessoa ter origens humildes não tem de condicionar onde a pessoa... Claro, agora é assim, temos é que fazer por nós. É assim, às vezes perguntam, foi por causa... Tu criaste a tua marca por causa do que eu saí do bairro? Não, eu criei a minha marca porque eu não queria um emprego. A verdade é, eu não queria trabalhar para ninguém. É esta a realidade. Pronto, isso aí. Mas se eu me quero sustentar sem trabalhar para ninguém, eu tinha que criar o meu próprio negócio. Agora, a situação do bairro, o que me fez incentivo foi a estudar para aí poder ter um melhor emprego, até eu chegar à conclusão que eu não queria ter um emprego porque eu no fundo não queria trabalhar para ninguém, percebes? Então é preciso dividir isso, porque eu acho, por exemplo, que nas entrevistas que eu tive agora na SIC e na RTP, que ficaram um bocado com a ideia que aquilo que me levou a criar a minha marca foi o querer sair do bairro, não foi. O que me levou a criar a minha marca foi que eu não queria ter um emprego. Exato. Pronto. Toda a gente tem que, assim, se as pessoas decidem estudar, aprender mais, e arregaçar as mangas, aproveitem enquanto estiverem na casa dos vossos pais. Se os vossos pais tiverem possibilidades de continuar a vos sustentar, mas também não é para estarem nessa situação até aos 40 ou aos 50 anos, tem que se fazer à vida, mas aproveitem para fazer algo vosso, para empreender, porque hoje em dia nós temos oportunidades graças à internet que os meus avós nunca tiveram e os pais, se for preciso, nunca tiveram. Por isso, não se deixem explorar, arregassem, não fiquem à espera dos bons empregos que não existem e não se deixem a deixar ser explorados, arregassem-se, façam-se à vida, que se eu conseguir, eu não sou nenhum crânio, não sou tipo superior aos outros, vocês também conseguem. Têm a querer ter de trabalhar. Há alturas que eu não tenho férias, como deve ser há uma data de anos, não tenho. Eu, no último verão, eu de manhã ia levar pacotes aos correios, estava a fazer o planeamento para o lançamento da Marshmallow Blender, que foi lançada a 31 de agosto, e à tarde é que eu ia passear para a praia com o meu namorado porque ele estava de férias, percebe? É preciso sacrifícios, mas não há nada como nós fazermos aquilo que nós gostamos. Não há nada como nós fazermos aquilo que nós gostamos e saber que ninguém está a enriquecer à conta do nosso trabalho. Se alguém enriquecer, vamos ser nós à conta do nosso trabalho. Não estamos a ser explorados para galifões. E agora já me militei. Pronto. Milituda. Contra a exploração empresarial. Tânia em Belém. Não vou bem dizer que eu devia ir para a política, mas eu sou demasiado honesta e tenho ética. Olha, muito obrigada. Acho que passámos aqui a mensagem e muita sorte para a tua marca. De certeza que vamos estar daqui a uns anos, já estás tu aí noutro patamar. Já vou estar num resort, tipo, agora, com a minha mala Chanel aí. Exatamente. 50 malas, não, querida, eu vou estourar, eu quando tiver muito dinheiro, eu vou estourar o dinheiro todo a ajudar animais, de certeza. Sério, os bichos, os bichos são o meu ponto fraco, pá. Sério, eu vou estourar dinheiro a ajudar bichos. Sim. Bem, temos que... Vá, beijinho que já está muito longo. Olha, muitos beijinhos. Muito obrigada e sem dúvida que és uma inspiração. Foste uma ótima escolha aqui para o programa. Portanto, é isto. O programa é o À Tona, que é pessoas que apesar das dificuldades se mantêm à tona. Então vá, muito obrigada e vocês vejo-vos daqui em breve. Adeus!